Oi pessoal, beleza? Então, hoje nesse vídeo, a pedido de algumas pessoas, eu vou fazer o meu top 5 dos dinossauros mais assustadores. Pelo menos baseado na minha opinião, certo? Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal caso não for inscrito e também ativem o sininho das notificações para os próximos vídeos, que quando tiver ativado no seu celular ou também no seu computador, você vai receber a notificação dos vídeos e o conteúdo aqui do canal bem na hora que for postado, beleza? Ah, e também eu fui olhar no meu YouTube Studio e eu vi que 79,2% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas. Ou seja, se você aí, que é um novo espectador aqui no canal, uma pessoa que caiu de paraquedas aqui, então lembre-se, se inscreva aqui no canal, hein? Que aí você vai estar me ajudando bastante e me incentivando a produzir mais vídeos. E também que aí já estamos bem perto, no momento da gravação desse vídeo, pelo menos, já estamos bem perto de chegar aos 600 inscritos. Beleza? Mas enfim, bora pro vídeo. Começando a lista, em quinto lugar, vou colocar o Quetzalcoatlus. E sim, eu sei que ele não é um dinossauro, mas na verdade um réptil voador, mas aqui eu vou ter que abrir uma exceção, beleza? Mas retornando. Esse bicho, por que eu coloquei nessa lista de assustador? Principalmente pelo seu imenso tamanho, né? Que ele é do tamanho de uma girafa, dá pra ver muito grande. E também que a sua aparência, que algumas representações, ó, de algumas mídias como Jurassic World Dominion, Caminhando com Dinossauros, o filme de 2013, eu não vejo ele tão assustador assim. Mas agora algumas artes, tipo, algumas representações mais científicas, como por exemplo, essa que tá aparecendo na tela aí, ó, que vocês estão vendo. E essa outra aqui, ó, dessa imagem, esse sim eu já vejo que torna ele bem assustador, hein? Em quarto lugar, vou colocar o Tyrannosaurus Rex. Por que eu coloquei ele aqui? A mesma coisa do Quetzalcoatlus, tem algumas imagens do T-Rex, pelo menos ele cientificamente correto, que torna ele bem assustador. É, dá pra ver. Outro motivo que eu coloquei aqui é porque não é que nem nos filmes onde o T-Rex pisa e, tipo, acho que já dá pra escutar um barulhão, né? Não, na vida real ele conseguia fazer passos mais silenciosos, o que acaba tornando esse bicho bem assustador, hein? Em terceiro lugar, vou colocar o Spinosaurus, que infelizmente, diferente dos outros da lista, esse eu não consegui encontrar muitas imagens que torna ele assustador. Mas algumas aparições dele na mídia, como é o caso do Jurassic Park 3, que esse sim é bem assustador em algumas partes, né? Algumas aparições dele, tipo, ele aparece, tipo, logo na primeira cena dele do Jurassic Park 3, que ele ataca o mercenário lá. Nossa, dá um medo, hein? Dá um susto. Outras cenas, como aquela do que ele nada, né, no rio e tal. Outra aqui também que eu lembrei é aquela cena do telefone, né? Que, embora seja em partes forçadas, mas também essa cena eu acho bem top, bem tensa também. Dá um certo medo, né? Principalmente os protagonistas olhando pra ele e ele lá todo parado. Outro motivo pelo qual eu coloquei aqui é só meio que imaginação minha, mas eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui se vocês concordam ou discordam comigo, mas enfim. Seguindo aqui, imagina só, você tá lá de boa, andando, aí você vê uma vela enorme sobre a água. Enfim, esse aqui com certeza dá um medo. Eu fugiria, né, com certeza. Isso aqui eu coloquei porque eu imaginei como parecido com o caso da vela de um tubarão, né? Agora, o segundo lugar vai ficar com o Ceratossauro. Esse sim, consegui encontrar uma imagem que torna ele bem horripilante e assustador. Vou deixar aí na tela. Acho que vocês já devem ter visto. Mas enfim, vou colocar na tela aí para vocês verem. Em primeiríssimo lugar fica o Carnotauro. Primeiro, vou citar algumas aparições dele na mídia que torna ele assustador. Uma que vem agora na minha cabeça, que eu consigo lembrar certinho,
é a do filme Dinossauro da Disney, dos anos 2000. Que logo na sua primeira cena, na primeira aparição dele, que ele estreia, o bicho já é assustador. Que ele aparece naquele matagal, ele fica naquelas matas, né? A gente vê. Primeiro aparece aquela baba, né? E depois fica aparecendo a mandíbula, a boca dele. Aí depois ele sai de lá e vai correndo contra aquela multidão de dinossauros, né? Vai correndo. Até que ele acerta um paquinho de dinossauros, né? Ele acaba mordendo, né? Outra cena que eu consigo lembrar, logo quando eles reaparecem, no caso não um, mas tem dois Carnotauros desse filme. Enfim, outra cena, a sombra, quando tem aquela cena da sombra dele, também eu acho bem sinistra. A última cena assustadora que eu consigo lembrar aqui dele é daquela que ele vai atacar o Aladar e companhia naquela caverna, né? Que eu acho bem legal essa cena e bem marcante. E a última, quando ele já tá saindo, né, de lá, aí ele vai na entrada da caverna, que é onde tem aquela cachoeira, entre aspas, né, porque tá caindo água, ele acaba rushing, né? É outra cena que eu acabei gostando bastante, hein? Mas assim como os anteriores, também consegui encontrar algumas artes que tornam eles bem assustadores. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Ó, e lembrando que tudo que eu citei nesse vídeo é baseado na minha opinião. Ou seja, vocês podem concordar, discordar, que não tem problema. Cada um pode ter a sua própria opinião. Só o errado é me xingar só porque eu acabei mencionando alguma opinião contrária da sua. Certo? E antes de acabar o vídeo, já queria falar para vocês que eu deixei uma pergunta aqui no comentário fixado, que é, na opinião de vocês, qual o dinossauro mais assustador? Mas enfim, era só isso que eu queria falar. E é isso e tchau! Valeu!